Como temos lido esta carta, já desde o seu princípio, já com vários sermões fizemos nesta carta, é uma carta de Colossenses, é uma carta apologética, ou seja, é uma carta que defende a fé. Como toda a Bíblia, muito preciosa para os nossos tempos. Porque nesta carta o apóstolo Paulo vai falar a respeito de uma heresia que se levantou naquele primeiro século, bem no início da igreja, o gnosticismo. E ao mesmo tempo era uma heresia que não levava em conta Cristo, ou seja, negava a suficiência de Cristo na vida das pessoas. Aquela igreja no passado sofria com este ataque. As pessoas começaram a questionar se Jesus Cristo era suficiente nas suas vidas. Os falsos ensinos desses profetas, somado também às perseguições e o clima que existia naquela igreja, e em todas as igrejas ao redor que foram plantadas, com o paganismo, na verdade, enfrentando face a face a igreja, nós vemos que muitos corações estavam esmorecidos. Portanto, Paulo, dentro da prisão, escreve esta carta para uma igreja. E tem o seu intuito de falar a respeito de quem é Jesus Cristo. Qual era o fundamento do ataque para com a pessoa de Cristo. E também para com a pessoa dos ministros do Senhor. Porque aquela igreja estava pouco a pouco ignorando o ensino de Epáfras, que era o seu pastor, bem como pouco a pouco deixando a doutrina do Senhor. Portanto, Paulo, ele começa no seu primeiro capítulo falando: meus queridos, relembrem quem vocês são. Vocês foram separados, vocês são santos. Vocês pertencem, foram conquistados por um evangelho vivo. Um evangelho que alcançou o coração de vocês. É um evangelho que está se expandindo. Ele não provém de força humana, não provém de conhecimento humano. Ele é suficiente para vocês. Paulo também defende a primazia de Cristo. Cristo é o Criador de todas as coisas. Este Cristo que conquistou, que redimiu vocês, é o Criador de tudo. Das coisas invisíveis, das coisas visíveis. E acima de tudo, Ele é o cabeça da igreja. Ele chamou cada um dos seus para participar desta igreja. E é Ele quem firma, e é Ele quem redime. Portanto, Paulo vai falar a respeito da obra de Cristo. Também ele vai defender o seu ministério. E nós vimos no último contexto, no contexto do capítulo 1, nos últimos versículos do 24 a 29, Paulo aqui agora vai falar sobre o seu ministério. Na verdade, ele não está aqui se colocando acima de Cristo, pelo contrário, ele está falando: olha, o Senhor Jesus Cristo é tão suficiente que Ele cuida de cada um de vós, chamando ministros para ensinarem, para levarem a palavra ao Senhor. Só que estes ministros, eles lutam, eles estão em sacrifício contínuo. E aí Paulo vai falar dele. Olha, eu estou vivendo uma vida de sacrifício, eu me sacrifico para levar a palavra a vocês. Esse sacrifício, como nós falamos naquele domingo à noite, não era um sacrifício vicário, mas vale a pena sofrer por Cristo. E a igreja sofrerá por Cristo até que ela vai ser um dia redimida. Estaremos todos com o Senhor. Portanto, a igreja passar por lutas faz parte da vida cristã. Mas ao mesmo tempo Paulo vai finalizar dizendo: olha, eu sou um servo chamado, um ministro do Senhor chamado para ensinar. Eu sou um mordomo. É interessante que a palavra que ele usa aqui é um mordomo. O mordomo, ele não traz a comida para casa. Ele pega a comida da casa e leva para a mesa. Eu estou aqui para anunciar Cristo, para admoestar, para divertir e também para ensinar, para discipular. Isso eu faço com muita ênfase, com muito ardor, e eu luto até o fim. Em suma, nós finalizamos dizendo que Cristo Jesus, o nosso Deus, ampara a sua igreja, sendo Ele suficiente para a nossa vida. Ele é quem mantém os seus ministros e mantém a sua igreja com a pregação fiel da palavra. Hoje, nós vamos ver o que Deus também faz, porque não é somente a palavra e a instrução que Deus alimenta a sua igreja, mas é com oração também. Hoje, nós vamos ver que além da instrução, Deus separa servos para interceder, para cuidar da sua igreja. Por isso que Ele é suficiente.
Por isso que o cristianismo é suficiente, não é necessário outra coisa para trazer alento aos nossos corações. Vemos então aqui como base, até em Atos capítulo 4, quando os apóstolos disseram, olha, o nosso ministério é da pregação e da oração. E é a característica desse cuidado de Deus para com a nossa vida. Portanto, nós vamos ver aqui hoje o que é a oração. O que é a oração? O que, na verdade, Deus usa, como Deus usa os ministros do Senhor e também a sua igreja para fortalecer, para amparar a sua igreja. O que é oração? E é interessante, meus queridos, que não aparece oração nesses 5 versículos, mas nós vamos ver o que significa luta, o que significa orar, como orar. Será que nós sabemos orar? Vamos começar a partir do versículo 1, e o subtema é que oração é uma luta. Oração é luta. Paulo diz que era necessário, em primeiro lugar, se você voltar os seus olhos para o primeiro versículo, ele diz assim, gostaria que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face. Ele chama a atenção daquela igreja dizendo assim, meus irmãos, olha aqui, eu queria que o coração de vocês abrisse para uma realidade que existe e acontece nessa igreja. Há irmãos orando por vocês. Eu queria que vocês reconhecessem que Deus amou o seu povo e levanta servos para interceder por cada um de vocês. E ele vai dizer, essa intercessão, essa oração é luta. Era uma batalha intensa. E é interessante que essa palavra que ele usa aqui é batalha intensa. E luta tem a ver com natureza espiritual. Luta, batalha espiritual. E Paulo diz que além de ser intensa, é como se Paulo estivesse dizendo assim, no versículo, fazendo um paralelo entre o versículo 29 do capítulo 1 e esse versículo 1, é como se ele estivesse dizendo assim, eu estou agonizando por cada um de vocês em oração. Mesmo na prisão, eu tenho agonizado por cada um de vocês, mesmo não tendo visto nenhum de vocês na minha vida. Nós entendemos então aqui, meus queridos, Deus chama servos para agonizar por cada ovelha chamada pelo Senhor. E é interessante que Paulo queria que a igreja soubesse que eles estavam envolvidos nessa luta espiritual, mas não somente Paulo. Passe um pouquinho a sua página na Bíblia, no capítulo 4, olha o que ele diz no versículo 12. Ele vai dizer assim, saúda-vos, Epáfras, que era o pastor daquela igreja, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós, nas orações, para que vós conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda boa vontade de Deus. Nós vemos aqui, meus queridos, que Deus levantou também Epáfras, e ele gastava o seu tempo orando pela sua igreja. Mas Paulo e Epáfras são exemplos perfeitos daqueles que intercedem, daqueles que lutam. Meus queridos, Paulo e Epáfras e todos aqueles que foram chamados por Deus para cuidar da igreja, simplesmente estão fazendo o que o nosso mestre fez. Jesus Cristo, o perfeito mestre, ele agonizava em oração por cada um dos seus. Antes de chamar os seus discípulos, ele subiu ao monte para orar. Ele orou e intercedeu por cada um dos seus. E nós vemos lá no Getsemane, que a mesma palavra usada, ele estava em agonia. E a sua agonia foi tanta que ele suava. É interessante que o pastor Hernandes diz que no Getsemane, naquele horário, possivelmente era um clima muito frio. E Jesus estava suando em sangue, agonizando pelas suas ovelhas. É muito interessante depois, se você, como curiosidade, pegar antes de ir para o Getsemane, Jesus faz aquela oração em João capítulo 17, intercedendo por cada uma das suas ovelhas. E nós lemos aqui uma passagem a respeito de Jesus em Hebreus 7, 23 a 24, dizendo que Jesus continuamente intercede por nós. E Ele sempre intercederá pelos seus. Meus queridos, o Senhor Jesus levantou servos na sua igreja para interceder
Eu quero dizer aos irmãos, finalizando esse primeiro tópico de que oração é luta, declarar que cada um de vocês, exceto aqueles que nos visitam pela primeira vez, cada um de vocês, cada um dos meus irmãos que aqui está, seja homem, mulher, jovem, tem, porque aprendemos há 2 anos, né, pastor? Num workshop, a colocar um nome, a começar dos presbíteros, suas esposas, seus filhos, diáconos, suas esposas, seus filhos, cada membro, num papel para interceder. Talvez você venha aqui semana após semana, mas Deus tem levantado servos para orar pelas suas vidas, para interceder pelos seus filhos, para interceder pelos seus maridos, para interceder pelas suas famílias. Deus chama os seus servos para lutar. E que vocês saiam daqui, deste momento também de devocional, lembrando que Deus tem levantado servos nessa igreja para interceder por vocês. A nossa luta não é uma luta individual. Deus chama um corpo. Nós aqui na Sexta Igreja somos amparados por essas orações, porque Deus nos ama, porque Deus cuida da sua igreja. Mas se oração é luta, qual é o motivo principal da intercessão? O que devo orar? Pelo que devo orar? Paulo vai nos ensinar pelo que ele orava. Quais eram os motivos da oração pela sua igreja? No versículo 2 nós vemos o primeiro motivo. Ele orava para que os corações fossem confortados. Vamos entender a realidade daquela igreja. Dentro daquela igreja, meus queridos, haviam pessoas salvas, crentes no Senhor Jesus Cristo. Mas muitos, compare com a nossa vida hoje, muitos estavam desanimados, outros frustrados, outros tendenciosos a ouvir os falsos mestres e estavam praticamente longe da igreja, presentes, mas longe. Outros tantos críticos. Quantas pessoas se levantaram para falar do ministério de Paulo? Quantos falaram do ministério de Epáfras? Por isso que lá no início do capítulo 1 e lá no capítulo 4, Paulo endossa o ministério de Epáfras, porque aquela igreja já não apoiava o seu pastor, não cuidava do seu pastor, muito menos do ensino que vinha a partir dele. Aí nós fazemos uma pergunta para o nosso coração: qual é a nossa tendência quando estamos cercados de pessoas assim? Pessoas que estão resmungando, frias, duras. Meus queridos, nós somos pecadores. A tendência nossa é nos afastar. A tendência nossa é esmorecer e colocar a culpa no outro. Mas Paulo, na sua oração, ele pede que Deus conforte esses corações. Mas a palavra aqui, conforte, meus queridos, é coragem. Senhor, dá coragem e dá força a esses que estão desanimados. Senhor, dá força a esses que estão inquietos, que perderam a coragem de viver para Cristo e depender somente de Cristo. Senhor, anima este meu irmão. E, brevemente, como aplicação, será que, para ser uma igreja corajosa, na verdade, antes de dizer isso, será que você tem orado por isso, para que Deus restaure aquela pessoa ao seu lado, pedindo: Senhor, dê mais coragem ao meu marido, dê mais coragem à minha esposa, aos meus filhos. Conforte esses corações, Senhor. É muito fácil nós apontarmos os erros da igreja, mas será que nós temos pedido: Senhor, me dê coragem em primeiro lugar, para eu servir ao Senhor. Dê coragem ao meu pastor, dê coragem aos meus presbíteros, dê coragem a essa juventude. Uma igreja corajosa, ela tem ânimo redobrado e ela está pronta para enfrentar as lutas. Mas Paulo vai dizer mais uma coisa na sua oração. Ele pede muito mais do que coragem. No final do versículo 2, nós vemos, ele fala que o coração dele seja confortado, o coração seja encorajado e vinculado juntamente em amor. Uma questão fundamental da oração de Paulo era para que a igreja tivesse um intenso amor fraternal. O amor é a liga, meus queridos. O amor é a liga de uma igreja, é a liga de uma família. Quando não há amor, meus queridos, há ruptura, há facções, há divisões. E Paulo aqui vai interceder, e é muito interessante
que a igreja de Colossos, aquelas igrejas de Hierápolis, Laodiceia, Colossos, porque Paulo escreveu não somente para a igreja de Colossos, mas para todas aquelas igrejas, elas foram frutos, sabe de qual igreja? Da igreja de Éfeso. Olha que interessante. Se nós andarmos 30, 40 anos para frente, Jesus escreveu para a igreja mãe dessas igrejas aqui, uma coisa muito importante, em Apocalipse capítulo 2, se você voltar comigo a sua Bíblia para Apocalipse capítulo 2, versículo 4, Paulo vai falar assim para a igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Essa igreja de Éfeso era uma igreja firme doutrinariamente. Portanto, o amor não era, esse esfriamento de amor não era para com Deus, porque eles eram firmes. 50 anos depois de ser plantada como igreja, e ela já tinha plantado várias outras igrejas, ela permanecia firme. Ela ouviu a palavra do Senhor. Era uma igreja que, se alguma falsa doutrina fosse falada por algum pastor, alguém que se chegasse à igreja, era rapidamente combatida. Conheciam a Bíblia. Porém, essa igreja faltava o amor aqui para com o próximo. Significa que o amor para com Deus havia algumas coisas que eles não tinham entendido ainda. E já não tinha amor para com o próximo. E Deus falou assim, olha, se vocês não voltarem ao primeiro amor, eu vou tirar o candeeiro de vocês. Ou seja, essa igreja vai morrer. Portanto, Paulo, ele está pedindo a esta igreja de Colossos, que é filha da igreja de Éfeso, Senhor, dê amor a esses irmãos, que aquela igreja possa voltar ao primeiro amor, que ele clama, Senhor, não deixe que essa igreja entre em colapso, aumente o amor dos irmãos, porque o amor é a marca essencial da vida com Deus. O amor é a identidade da igreja. É pelo amor, meus queridos, que nós somos conhecidos. É pelo amor dentro do seio da igreja, começar dos nossos lares, que as pessoas se achegam, que as pessoas querem ficar, que as pessoas são não somente recebidas por pessoas que vão chegar e cumprimentar, não. É um amor que se interessa. É um amor que, quando um irmão está 1, 2, 3 semanas longe, nós sentimos falta, nós ligamos, nós chamamos para a nossa casa. É um amor que, quando uma pessoa chega visitando a nossa igreja, meus queridos, nós arrebanhamos. Nós vamos de um lado para o outro da igreja interessados nas pessoas. E não somente na igreja, mas quando um irmão sofre, nós sofremos com ele. Quando um irmão se alegra, nós nos alegramos com ele. E principalmente há este amor tão grande, que nós somos evidência desse amor para as pessoas que ainda não conhecem ao Senhor. Porque nós queremos arrebanhar. Então Paulo diz isso, Senhor, aumente o amor deste povo. Finalizando esse terceiro ponto. Você tem orado para que Deus, em primeiro lugar, lhe dê este amor? Lembrando do último sermão, é necessário uma avaliação pessoal. Diante de Deus, pergunte, Senhor, me falta desse amor. Me dê esse amor, Senhor. A começar em mim. Que eu possa verdadeiramente amar aqueles que estão ao meu redor. E depois, você tem orado para que Deus aumente esse amor na sua casa, na igreja dele, para que o nome dele seja glorificado. Meus queridos, Paulo disse isso e Paulo clamava a Deus, porque isso é a vontade de Deus para a nossa vida. E é ele quem dá este amor, é ele quem quebra os corações. Mas Paulo, no versículo 3, vai pedir mais uma coisa. A partir do versículo 2 até o versículo 3. Eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultas. Paulo intercedia para que Deus, então, Deus, movesse a igreja, para que eles viessem ter 3 coisas. Olha que interessante, ele vai ampliando o que é o conhecimento de Deus. Toda riqueza. Que aquela igreja passasse a ter Cristo, a sua palavra, como riqueza primária da sua vida. Como nós ouvimos aqui do pastor Ivan, do pastor Bill, tantos outros servos de Deus que vieram aqui à nossa igreja. Meus queridos, nós adoramos e nós servimos aquilo que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida.
Então a pergunta é: Jesus é o centro da sua vida? Ele é a riqueza maior da sua vida? Paulo diz: Senhor, mova o coração desses homens para que eles tenham Cristo como real riqueza das suas vidas. E além do mais, que eles tenham forte convicção de entendimento. Que Cristo e a sua obra e os seus feitos possam fluir no seu coração e estarem convictos, porque alguém que é convicto de quem é, a quem serve, ele está pronto para uma batalha. E nós vamos ver aqui que Paulo está chamando aquelas pessoas para uma batalha em oração. E forte convicção é o que nós precisamos nessa nossa geração também. Quantos ataques nesse mundo, quantos ataques os filhos de vocês sofrem nas escolas, ou até mesmo vocês no emprego, até mesmo mulheres com um quê de feminismo tão grande que tem movido o coração de mulheres que estão adentrando esse feminismo, homens que estão adentrando a essa vida de omissão dos homens da nossa geração. A forte convicção e o entendimento da palavra de Deus norteia a minha vida. Eu tomo posições centradas e, acima de tudo, compreensão plena de quem é o Senhor. Se eu sei quem é o meu Senhor, então, tudo que eu faço, tudo que eu penso, eu levo Deus em consideração. Porque o pecado, meus queridos, o cerne do pecado é nunca levar Deus em consideração. Mas quando eu tenho Cristo, eu levo a Deus em consideração. Ele norteia a minha vida. Então Paulo está falando: Senhor, que essa igreja aprenda a usufruir do tesouro que ela já tem. Nós aqui, meus queridos, já temos um tesouro maravilhoso, que é a palavra de Deus, que é um ensino diário. É claro que feito por pecadores, e nós precisamos dia após dia conhecer mais o Senhor. Mas nós já temos riquezas. Eu lembro de um servo do Senhor que viveu há mais de 120 anos atrás, Sadhu Sundar Singh, que era um homem que se converteu na sua infância, um jovem que se converteu na sua infância lá na Índia. E ele foi um missionário que andava descalço, era chamado o apóstolo dos pés sangrentos. E ele pregava no Nepal, tanto é que ele perdeu a sua vida, ninguém sabe o que aconteceu na verdade com ele, subindo as montanhas descalço. Mas é interessante algumas ilustrações, e uma que ficou bem clara quando eu ouvi essa história aos 6 anos de idade, lá em casa, quando minha mãe contava para a gente todo dia, e a gente ficava com meio raiva dela, porque ela contava de pedacinho em pedacinho, ela não contava toda a história. E no final, tem algumas ilustrações de Sadhu Sundar Singh, ele conta a respeito de um homem que ele conheceu como ilustração, para uns sermões, que vivia mendigando, e ele morreu. E quando morreu, quiseram enterrá-lo, e para homenageá-lo, quiseram enterrar no local onde ele ficava, ali na região do Nepal. E quando cavaram para enterrar, havia debaixo, onde ele sentava por anos, um tesouro imenso. E esse homem mendigava em cima de um tesouro durante anos e anos e anos. Meus queridos, Paulo está dizendo: Senhor, quebra o coração desse povo, para que eles relembrem que riqueza ele tem debaixo dos seus pés. Como a palavra salva. Como eles têm Cristo Jesus, que é suficiente para as suas vidas. Que o Senhor possa transformar os seus corações. E Deus assim o faz, meus queridos. Como aplicação nesse quarto ponto, você pede ao Senhor que desperte isso em você? Você pede para que desperte isso no coração, talvez, dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa? Deus faz isso. Se a semente um dia foi plantada, Deus desperta no coração. É Deus quem faz essa obra, não é a sua força, não é o seu entendimento, não é a sua retórica, não é nada. É só Deus quem pode brotar isso no coração. É isso que é luta, orar pelos corações, orar pelo amor, orar para que Deus quebre o entendimento e dê um novo entendimento para que usufruímos desta riqueza. E por fim, Paulo, nos últimos 2 versículos, vai dar a razão do porquê dele luta. Por que ele luta? Por que ele pede isso ao Senhor? Porque este é o motivo de oração dele. Nós vamos ver em todos os outros livros de Paulo que o cerne da oração dele é isso: Senhor, quebre o coração. Mova o coração dessa igreja para que amem uns aos outros, ao Senhor acima de todas as coisas, mas uns aos outros, mas que venham conhecer do Senhor e depender do Senhor. Por quê? Versículo 4 e 5 nós entendemos o porquê disso. É porque nós estamos em guerra.
Paulo vai falar isso. Vou voltar aqui o texto. Versículo 4 e 5. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Meus queridos, os falsos mestres de outrora e de hoje não param, eles não descansam. Nós vemos isso em todas as esferas da nossa vida. Como diz o reverendo Ulisses, o açoite do mundo é muito maior, é muito mais e é constante. Estão sempre se movendo com as suas ideias e ideologias para ceifar a vida daqueles que confessam o nome do Senhor, para arrebanhar as ovelhas, para adentrarem no meio das ovelhas, constantemente. E esse falso ensino atrai. É um ensino que engana, com palavras capciosas, palavras doces, de argumento astutos e sutis, tentando desviar o povo de Cristo. Meu jovem, é isso que semanalmente você enfrenta e luta. Pouco a pouco as ideias vão tomando seu coração. Homem, é isso que você enfrenta todos os dias. Pouco a pouco o seu coração vai cedendo. Mulher, da mesma forma. E Paulo diz, o remédio para esse engano é a exposição fiel das Escrituras, a qual nós estudamos no versículo 24 a 29 do capítulo 1, e a oração, para que Deus movesse a compreensão. E ele deixa claro que a igreja, meus queridos, ela estava nessa guerra. E Jesus é o único que podia firmar o povo dele. E preste atenção no versículo 20, no último versículo, versículo 5. Como Paulo finaliza? Nós às vezes passamos o olho muito rapidamente, mas eu quero usar dois termos aqui. Por que ele está falando que ele ora e por que eles estão em guerra? Porque Paulo finaliza com essa frase: olha, eu estou ausente, eu oro por vocês, mas eu estou me alegrando. Sabe por quê? Eu estou usando a minha fala. Porque apesar de alguns esmorecerem, outros estão em boa ordem, grave essa palavra, e firmes. O que é boa ordem? Essa palavra, meus queridos, boa ordem, a taxonomia dela é enfileirado. Vocês estão enfileirados. Isso é um termo usado para quando os soldados estavam em filas preparados para a guerra. E a outra palavra, firme, é estar na linha de frente com um escudo e lança apontada. Paulo está dizendo assim, meus queridos, eu me alegro, porque vocês estão enfileirados e em luta. Mas sabe qual é o teor principal disso aqui? Eu quero finalizar com isso. É que Paulo não vai dizer que eles por si só estavam firmes e alegres, mas era porque Deus, e somente Deus, firmava e colocava o seu povo pronto. Porque não é nossa força, não é pela nossa força, não é pelo nosso entendimento que aqui estamos, meus queridos. É porque Deus conserva a nossa fé. É porque Deus nos firma. É porque Deus, dia após dia, permanece com a fé gravada nos nossos corações. A firmeza de que pertencemos a um rei, pertencemos a um outro reino e com ele estaremos. Paulo se alegra, meus queridos, porque Deus é o Deus da sua igreja e ele jamais abandona a sua igreja. É por isso que nós temos que nos alegrar, porque se estamos aqui é porque Deus conserva a nossa vida. É porque Deus conserva a sua igreja e ele prometeu que conservará até a sua volta, quando ele reunirá a todos nós. É por isso que nós lutamos em oração. É por isso que Deus chama cada um de vocês para fazer parte dessa luta. E quanto mais juntos, mais firmados nesse Senhor, mais estamos prontos para essa guerra. Ela já foi ganha por Cristo Jesus. Ele voltará em glória. Portanto, aprendamos a depender deste Deus, a lutar em oração, a ser gratos pela palavra que nos é ensinada, pelo acesso à palavra que temos hoje. E firmados, juntos, unidos, até que o nosso Senhor volte, para nos levar e juntos estarmos com Ele por toda a eternidade.